Olá, e vamos iniciar nossa aula número 3 dessa série de 5 encontros sobre vetor. Na aula de hoje, eu vou pegar um estudo que eu realizei no meu caderno de sketchbook e vou vetorizar com o intuito de transformar num pequeno pôster, ou se você preferir, num pequeno logotipo do artista Johnny Cash. Para tanto, eu vou fazer a vetorização utilizando a ferramenta Pen Tool numa camada extra. Uma coisa que vai ser importante nesse desenho, eu vou me concentrar em tentar vetorizar o desenho sem criar uma simetria. Por que eu vou fazer isso? Eu acredito que para fazer uma figura humana e aproveitar o sketch o máximo possível, é interessante você pegar o elemento orgânico do trabalho do desenho. E se você pegar a anatomia mesmo, o rosto humano ele não é necessariamente simétrico. Né? Então, quando a gente pega essas características e começa a fazer a vetorização, a gente vai ter um desenho mais orgânico. E nesse caso específico, eu vou começar pelo contorno. Obviamente que você pode fazer o desenho com simetria, vai depender muito do seu nível de perfeccionismo, tá? Nesse caso, eu recomendo que você faça apenas a metade e depois você reflita, né, essa metade e usando o Pathfinder você condensa a figura. Veja que eu estou fazendo a forma, né, o espaço negativo do desenho. Né? Então, primeiro eu faço toda a massa e eu vou pintar, né? Esse contorno, eu vou inverter, né? Em vez de contorno, eu vou deixar preenchimento. Eu vou deixar ele na cor preta. Tá? Isso é só uma sugestão. Né? Você pode fazer na cor que você bem entender. Inclusive, essa é a versatilidade do Illustrator, né? De você poder fazer diversas cores com uma certa facilidade. Né? E isso ajuda você a mostrar para o seu cliente o que você prefere. Tanto é que esse resultado final, que aparece logo no início do vídeo e depois vai aparecer no final, eu fiz algumas tentativas e aí eu cheguei nesse resultado final, ok? Agora eu vou fazer a parte positiva do desenho, né? E aí eu vou fazer ela com a massa branca. Isso daí utilizando mais uma vez a ferramenta Pen Tool. Isso é uma coisa que eu quero sempre frisar para vocês. Fazer pouco, né, com poucas ferramentas e ter resultados satisfatórios. Reparem que esse desenho ele está bem rabiscado, então muito provavelmente a única pessoa que sabe interpretar esse desenho sou eu. Né? Eu sei o que é que eu quero, o que eu não quero de áreas de partes brancas. Né? Então eu sugiro a vocês que se caso vocês forem fazer esse estudo aqui, que vocês partam dos seus sketches, partam dos seus estudos, porque aí fica muito mais fácil de interpretar. Reparem que eu estou fazendo toda a massa do rosto, porque se vocês olharem do rosto para o pescoço, existe uma grande área negra, né? Uma mancha negra ali. Então, essa mancha negra eu vou aproveitar o fundo preto que eu já tinha feito e aí eu vou deixar essa mancha preta sobressair. Eu não vou fazer todo o pescoço com o rosto, né? Como se fosse uma massa branca. Eu já vou aproveitar isso, porque eu também quero que fique com uma cara de xilogravura. Como eu já falei para vocês, eu venho estudando muito a obra do mestre Júlio Shimamoto e ele trabalha com isso, né? Com preto e depois ele vai fazendo as massas em branco, né? Então, venho sempre que eu posso nas minhas aulas, nos meus desenhos, nos meus trabalhos, introduzir um pouco do trabalho do Shimamoto. Utilizando o mesmo critério, eu vou usar a ferramenta Pen Tool e vou fazer as partes da camisa, né? Então, reparem que é muito fácil de fazer esse trabalho. O que vai dificultar vai ser o seu nível de desenho. Né? Se você é um desenhista iniciante,
o que eu recomendo a vocês é que vocês façam o esboço, façam o sketch, faça mais de uma vez, faça umas 2, 3 vezes, porque aí você vai cada vez mais melhorando o seu desenho ou melhorando o seu tema. Se você não quer desenhar, mas você quer fazer esse exercício a partir de um desenho, você pode utilizar um papel vegetal e fazer um decalque, né? Isso vai ser interessante para você melhorar o seu traço e não partir sempre de foto, tendo assim uma interpretação própria, né? E aí é muito importante dizer, o meu objetivo aqui não é fazer um retrato realista, naturalista do Johnny Cash, mas sim, a partir do sketch que eu realizei em relação ao artista, tentar desenhar uma forma de tal maneira que remeta ao Johnny Cash, tá? Então, isso é muito importante na hora de você fazer um desenho e tudo mais, para que você não crie uma responsabilidade desnecessária, que é de querer fazer perfeito, igual, e aí você pode acabar se frustrando. Se caso tiver formas muito ligadas, você pode utilizar a ferramenta seta branca para você clicar nos nós e fazer as devidas alterações, como eu estou fazendo aqui. Tem alguns pontos que aí eu vou simplesmente deletar, clico no ponto e deleto, e eu acerto ele com a Pen Tool. Tem alguns elementos, por exemplo, a orelha aqui, né, ela ficou meio esquisita, então eu pego a setinha branca e acerto, tá? Esse tipo de técnica, ele vai ter essa característica, né, vai ter em algum momento alguns detalhes que vão ficar meio estranhos, mas é a natureza da técnica, né, que você trabalha o preto e depois você vai trabalhando o branco. Então isso não é um processo do qual nós estamos muito acostumados, né, no nosso dia a dia. Geralmente a gente desenha sobre uma superfície branca e depois a gente vai escurecendo. Então é natural que alguns traços, que algumas linhas saiam como se fosse um recorte, né? Como se fossem cartolinas coladas, né? Então vejam aí o sketch. Também outra coisa importante, particularmente eu acho que o sketch me agrada mais do que o resultado vetorial, no sentido de ter uma arte mais solta, mais orgânica. Mas lembrem-se que a característica do vetor é exatamente de ter um desenho mais duro, um desenho mais maçudo, né? E um desenho mais voltado para logotipo, para um desenho flat. Então essa é a característica do Illustrator mesmo, né? Ou da ilustração vetorial, né? É saber respeitar essas técnicas. Geralmente as pessoas às vezes tentam emular determinados efeitos em software, né? É comum ver artistas, eu vou fazer um efeito de aquarela num software digital, ou eu vou fazer um efeito de caneta rascunhada num software. Particularmente, eu acho isso contraproducente. Eu acho que você tem que aproveitar o melhor do software, ou seja, criar efeitos que você está vendo que tem aqui, que é feito em software mesmo, né? E se você quer fazer um efeito de caneta, faça caneta, né? Se você quer fazer aquarela, aprenda aquarela. Jamais as técnicas manuais serão substituídas pelas digitais, no sentido de ter o mesmo efeito. Ela vai simular efeitos, né? Então, a minha recomendação é que você aprenda movimentos manuais, né, e digitais, e a partir disso você crie hibridismos no desenho, como a gente está fazendo aqui. Esse sketch ele foi feito totalmente na esfera manual, foi um desenho rápido, feito com caneta, que vai ter as suas características, a sua organicidade, e que vale muito a pena você brincar com ele na esfera digital. Tanto é que ele está virando uma aula aqui, né? Outra coisa que é muito importante, reparem que eu estou insistentemente falando
que esse desenho é do meu caderninho de sketch. Uma coisa que é muito importante de destacar é que quando eu comecei o canal, eu não tinha a prática de desenhar em sketchbooks. E isso, de certa forma, me forçava a ter que criar uma determinada imagem para criar uma aula. Com o sketchbook, eu tenho o que eu chamo de uma pequena biblioteca de temas, tá? Não só isso, né? Muitas vezes a imagem, eu tinha que pegar uma imagem na internet e simplesmente fazer o exercício. Hoje eu tenho uma biblioteca no meu caderno de anotações, de observações. Então, por exemplo, essa aula aqui está sendo desse sketch. A aula anterior foi de um vaso que eu desenhei, né? E a primeira aula já foi uma vetorização automática também de um desenho que eu fiz no caderno. E isso é só o começo, né? Eu posso, por exemplo, a partir dessa biblioteca de imagens e de imagens originais, isso também é uma outra coisa a ser destacada, ter todo um portfólio de ilustrações que partem do quê? Da minha observação, do meu desenho, do meu aprimoramento enquanto desenhista e artista. Então fica a sugestão aqui para vocês. Eu, desde que comecei a adotar o sketchbook, eu acredito que a minha criatividade e as minhas aulas, inclusive, os temas ganharam um novo significado. Bom, pessoal, estamos trabalhando agora os detalhes. E aí fica uma dica para vocês. No caso dessas linhas, né, você pode fazer apenas pequenos contornos para poder dar uma forma mais orgânica no desenho. Mas isso eu vou deixar muito ao seu critério. Você não é obrigado a fazer essas linhas. Mas se fizer, procure escolher, não faça todas, né? Olha aí um exemplo de como que eu fiz. E procure editar essas linhas. Como que eu faço isso, né? Você vai selecionar todas as linhas e o Illustrator, assim como outros softwares, mas o Illustrator especificamente, ele tem uma gama de pincéis, né, extremamente editáveis. Diferentemente do Photoshop, que você começa a desenhar e já deixa o pincel editado, no Illustrator você faz o contorno, né, com a ferramenta Pen Tool, e aí depois você vai editar esses pincéis. Então você clica em todos eles, né, em todos os fios, ao invés de você ficar fazendo um fio, aí você edita, outro fio, não. Faça todos os fios, aí depois você edita, como a gente está fazendo. Ó. Reparem que agora, eu vou aumentar um pouquinho aqui, só para vocês verem. Olha aí, ó. Reparem que agora os fios, nas pontas, eles ficam mais finos. É como se fosse uma pincelada. Então você ganha em movimento, fica mais interessante o desenho. E é claro, aí é importante também você aumentar e reduzir a espessura desses fios. Eles podem ficar mais finos, mais grossos, porque aí vai dando uma hierarquia de traços e de expressões. Bom, pessoal, olha aí os dois trabalhos já realizados, né? O sketch e o desenho final. Peço a vocês que não existe um melhor ou outro pior, são direções de artes diferentes. Tem muitos clientes que de repente iriam preferir só o sketch, só um pouco mais trabalhado, e tem outros que vão preferir o sketch o desenho, né, vetorial. Com a ferramenta Pen Tool e com a seta branca, procure acertar alguns detalhes. Então, por exemplo, essa parte que eu estou fazendo da orelha, ela estava mal resolvida. Só um desenho, só um contorno que eu faço ali, ó, já sugere a orelha de uma maneira mais interessante. Por exemplo, esse outro lado aqui do Johnny Cash, com a setinha branca, apertando nos nós, clicando nos nós, eu vou fazer uma face mais adequada. Assim como essa linha que está no queixo, grudada, procure afastar para que a informação fique devidamente correta.
tem algumas linhas também que podem ficar menores, como por exemplo essa linha que está próxima ao nariz, ou o septo mesmo. O septo pode ficar um pouquinho menor, dentre outros traços. Vai depender muito do que você quer, tá? E aí você vai acertando. Eu acho que essa, no meu modo de entender, essa é a grande vantagem do Illustrator. Agora lembrando, reparem os olhos, ó, eles estão tortos aqui, não estão legais, né? Mas eu quero manter esse elemento orgânico do sketch. Então eu quero que eles fiquem dessa forma aqui. Mas se você achar que vale a pena deixar certinho, né? Você pode usar o recurso da silhueta. Aliás, o recurso da... eu esqueci agora o termo, mas de você cortar na metade, você refletir e fazer o outro lado ficar perfeito, tá? Peço desculpa a vocês, eu realmente não me vem na cabeça agora o termo, né, de similaridade, né? Mas creio que vocês entenderam o que eu quero dizer, de ter você faz a metade, você reflete invertendo, né? E aí você vai ter os dois lados bastante similares. Peço novamente desculpas por não lembrar o termo agora, não me vem na cabeça. Bom, pessoal, tá finalizado, né, o desenho. Agora, eu acho que é legal a gente trabalhar um pouquinho de design. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não acho que o personagem por si só, alguém vai achar que é o Johnny Cash. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar a mensagem, a comunicação, escrevendo literalmente embaixo Johnny Cash. No design, isso é muito importante. Se esse trabalho fosse exclusivamente de ilustração, a gente teria um problema. Mas o meu objetivo aqui é fazer uma arte que possa servir para uma estampa de camiseta, para uma logomarca, para um encarte de CD. Né? Então, nesse caso específico, é muito importante você reforçar a comunicação. Não é todo mundo que vai olhar para esse personagem e falar que é o Johnny Cash. Né? Outra coisa também, quando a gente tenta ir para textos, né, é tentar achar uma fonte que vá remeter ao personagem. Então, o Johnny Cash, ele é um cantor folk, é um cantor que influencia, né, tanto cantores de country, de folk, de rock. Então, é um cara que está sempre relacionado, né, com a cultura norte-americana. Então, de repente, uma fonte que lembre outros produtos, né? Por exemplo, de repente eu posso fazer uma fonte que vai se relacionar com Nashville, que é a cidade da qual ele nasceu. Aí eu posso lembrar, de repente, de whisky, posso lembrar de western. Então eu tento pensar em qual fonte vai ser mais interessante para esse personagem, tá? Para que você não use uma fonte que não vá falar com ele. Então, acho que essa fonte fica bacana, é uma fonte antiga, né? Uma fonte como se ela tivesse sido feita em ferro. E aí eu fiz uma coisa interessante também, que foi colocar o nome Johnny em letra minúscula e o Cash, né, que é a palavra mais forte aí entre essas duas, né, colocar o Cash em letras versais, né, ou seja, letras maiúsculas. E aí eu vou trabalhar o nome Johnny, né, dentro dessa estrutura aqui do Cash. Eu quero que realmente as pessoas vejam primeiro a palavra Cash. Né? Dentro dessa estrutura aqui, ó, veja que eu tenho um retângulo, né? O desenho do Johnny Cash é um retângulo e eu tenho a palavra Johnny Cash como se fosse um quadrado. Então, para não ficar essa estrutura, eu acho que fica um pouco desequilibrada, eu vou criar o que nós damos o nome de shading. Né? Então, eu vou fazer um shading, que vai ser um retângulo. O shading geralmente é uma forma geométrica
Poderia ser um círculo, poderia ser um retângulo, um triângulo. Eu vou fazer um quadrado, na verdade, né? E vou pensar nele no formato rounded, né? E como é que eu faço esse rounded? Com a setinha branca, eu apenas movimento ele para dentro, né? Faço um movimento de fora para dentro e aí ele vai arredondar automaticamente. Se você quiser fazer também com cálculo, você pode fazer, tá? Basta você clicar no retângulo que ele vai te dar as coordenadas para fazer o rounded. Tá? Veja que tudo é uma perda e ganho, né? Quando eu faço esse shading, eu perco um pouco da figura, né? Eu perco um pouco do contorno, mas eu ganho no branco, né? Então isso é muito interessante. E aqui, pessoal, é a criatividade. Só para mostrar para vocês como é que eu mudo a cor, né? Basta você clicar na massa e aí você troca as cores, tá? Então, como o vídeo já se estendeu demais, eu vou mostrar o resultado final dentro dessa experimentação toda, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam. E se vocês acham que isso ajuda no desenvolvimento de vocês, se inscreva no canal que toda semana nós temos vídeos, tutoriais de workshops sobre diversos temas. Bom, pessoal, vou mostrar agora para vocês o resultado final e meu muito obrigado.